Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde, uma boa tarde especial para você que está em casa. Então, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre situações de emergência, de primeiros socorros, especialmente com crianças. Ele criou a série de programas Amigos do Pelotão, exibido aqui pela TV Brasil, para conscientizar as crianças sobre os perigos do fogo e situações de emergência. Bombeiro, ator e humorista, Rafa Luz alerta para os perigos que as crianças passam. Bem interessante. Muito bom. Estamos com o Dr. Bruno Amaral. O Dr. Bruno é pediatra, ele dá cursos de primeiros socorros para pais e cuidadores e ele vai nos explicar como reagir em situações de emergência. Você aí de casa, se tiver dúvidas, perguntas e comentários para os nossos convidados, hashtag Sem Censura nas redes sociais, mas se você não tem rede social e quer participar, anota aí o número do nosso WhatsApp, 021, que é o código de área aqui do Rio de Janeiro, e o telefone é 999035329. E olha só, se alguma emergência acontecer, ligue 193 e chame os bombeiros. No país inteiro, né? 193? É um telefone nacional, um telefone padrão. Onde você for no país inteiro, 193 é o telefone do Corpo de Bombeiros. Adoro esse seu bordão, porque eu vi 3, já tinha decorado. Tá, viu? Muito, muito útil. Olha só, Bruno, é um prazer enorme ter o pelotão inteiro aqui. Muito legal, né? Muito bom. Eu queria que você apresentasse os seus parceiros. Vamos lá, eu tenho meus... Na turma do bem aqui, eu tenho o Torrada. Oi, gente, tudo bem? Eu tenho a Mangueira Véu. Muito prazer. Eu tenho o extintor Estênio. E aí, tudo tranquileza? E dos vilões, que não são tão vilões assim, eu trouxe o Bisonho. Ai, sou eu, gente. Oi. E trouxe o Fumaça, que é o cabeça do mal aqui. Estamos aí. Esse gato é tudo de lindo. Olha só. De nada, de nada, de nada. Muito bom, muito bom. Mas olha só, eu acho que o seu principal parceiro, o Torrada, ele podia dar um recado, talvez, para os telespectadores? Torrada, só hora de brilhar, hein, Torrada? Vai. Sim, sim. Olha, o telefone do bombeiro, como vocês já sabem, é 193. E nesse calor, nesse sol, nesse verão, bebam bastante água, usem protetor solar e coloquem boias para nadar bastante no mar. Não, Torrada, na piscina. No mar tem que escutar os guarda-vidas. Não, pois é, os guarda-vidas, gente, eu não falei isso. Corta, corta, corta. Que isso, cara? É a cara do Torrada, né? Torrada, você não me decepcionou. Obrigado, muito obrigado. Gente, eu agradeço a presença de Muito vocês. legal. Agora deixa eu conversar a sério com esse bombeiro Zapa aqui. Muito obrigada. Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Parabéns. Muito Fazendo bom. justiça muito rápida aqui, Renata Benicá faz o Torrada. Isso. Juliana Marins é responsável pela Véu. A Fernanda Silveira faz o Estênio. O Beto Dornelles faz o Fumaça, genial. E o Antônio Bastos é responsável pelo Bisonho. Maravilha, Muito foi uma legal. ideia maravilhosa, Rafa. Foi uma Muito ideia obrigado. linda. Você está em cartaz com uma peça. Eu estou em cartaz no Teatro Vanucci, uma peça que é muito semelhante ao programa que eu apresento aqui na TV Brasil, Amigos do Pelotão, com mais personagens. A gente está no Teatro Vanucci, estreamos agora, no último sábado. Então, estamos aos sábados e domingos, às 17h10. Eu aproveito para deixar um agradecimento. Eu preciso agradecer a FABOM, que é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do Coronel Alves Souza, Coronel Marcos Tadeu e Coronel Ribamar, que financiaram, acreditaram nisso e financiaram Você o é projeto. um bombeiro militar da corporação. Eu sou um bombeiro militar, eu sirvo no quartel de Copacabana, sirvo ainda, tiro meus serviços, faço meu trabalho de bombeiro e, além disso, faço extra-corporação, mas com o apoio da corporação, o trabalho de conscientização lúdico, que é o Bombeiro Rafa. Quer A dizer, gente na está vendo verdade, imagens ele é do artista. espetáculo aí. Não, e ele é artista desde criança, é impressionante, não é isso? Você começou com música, teatro, tudo isso? Eu comecei muito novo, fazendo teatro, música, fiz teatro pequeno com a Monique Alves. Depois parei, porque meu sonho, na verdade, era ser bombeiro. Desde criança, meu sonho era maior, era ser bombeiro e não ser ator. E chegou um momento da vida que eu falei, eu acho que dá para conciliar as duas coisas aí, prestar um serviço para a população dentro da área de emergência e como ator, né? E aí por que as surgiu crianças? o Bombeiro Rafa surgiu, eu fui bombeiro militar, eu fui bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu servi lá em São Paulo há alguns anos, e eu fui para uma ocorrência em um bairro muito pobre, numa casa muito simples, e nessa ocorrência, resumindo a história, uma criança, ela virou estrelinha porque ela se escondeu no armário. Ela ficou com medo, certamente ficou com Do medo fogo, do incêndio, né? do fogo, e acabou se escondendo no armário.
e aquilo, obviamente, me marcou muito como ser humano, né, como profissional de emergência que sou. E eu fiquei pensando por que aquela criança se escondeu no armário, por que ela não saiu de casa. E é muito claro, ficou muito claro para mim que ninguém nunca virou para essa criança e falou: olha, se a sua casa pegar fogo, você não pode se esconder. Você precisa descer as escadas, andar perto do chão, mas fala isso da maneira que ela entenda, né, entrando no universo da criança. Então, foi a partir dessa tragédia que eu fui... Era uma criança de que idade? De 9 anos. Quer dizer, ela poderia realmente ter saído de casa? Sem sombra de ela dúvida. Ela estava sozinha em casa? Não, a mãe estava no andar de baixo, mas a mãe não conseguiu subir por causa do fogo. A mãe acabou ficando inconsciente, mas a mãe sobreviveu e a criança não. E eu me pergunto por que crianças fora do Brasil, e o Dr. Bruno com certeza pode falar sobre isso, crianças norte-americanas, europeias, com 6 anos acionam um serviço de emergência e as nossas com 9 morrem. As crianças americanas não são melhores que as crianças brasileiras. Elas só recebem essa informação em diversos programas de TV, etc. Então, não, eu soube antes o 911 do que o brasileiro. Você sabia que 70% da população adulta do Brasil não sabe que o telefone do bombeiro é um 93, né? É impressionante. Você imagina as crianças, e se o adulto não sabe, como ele ensina para as crianças, né? E é como você diz, qualquer emergência... Exatamente. Ligue 193 e chame os bombeiros. Depois a gente vê qual é a emergência, se tem que ir para outro lugar, mas chame os bombeiros. Chama os bombeiros. Exatamente, chame os bombeiros. Em qualquer lugar do país, né? Chame os bombeiros. Vamos lá, Não, eu ia perguntar da peça, mas depois a gente fala da peça. Eu queria saber como é que as crianças, se elas estão gostando, se elas participam, se elas falam durante o espetáculo. Se quiser que eu te responda agora, eu respondo com o maior prazer agora. A gente estreou no último sábado e foi um público muito legal. E no domingo a gente lotou o teatro. Uau. Foi uma surpresa para todos nós do elenco, e as crianças estão reagindo muito bem. E os adultos também, porque a peça ela é divertida. Os vilões aqui, como vocês viram, Fumaça e o Bisonho, aprontam altas loucuras e os adultos gostam. A magia do teatro ela é encantadora, né? E o teatro ele salva vidas. Então a gente está efetivamente levando isso a sério lá, passando essa mensagem que as crianças estão adorando. Eu acho hilário que elas depois pedem para tirar foto comigo. Eu falo, gente, mas eu sou um bombeiro, estou fazendo um trabalho aqui. É muito divertido isso, é muito gostoso. É um bombeiro estrela. Bombeiro estrela. Olha só, doutor Bruno, o senhor decidiu fazer pediatria, o que já é uma especialização complicada. Agora, emergência pediátrica é dose. Pesado. Boa noite, eu gostaria de agradecer o convite para falar de uma coisa fundamental, né? Eu acho que os primeiros socorros, para dizer o que a gente faz, né, especificamente com os primeiros socorros, são as medidas que a gente vai, né, tomar, as atitudes que a gente vai tomar diante de uma ameaça à vida, né, de qualquer pessoa. A gente está falando de crianças aqui, mas isso serve para qualquer idade, até que o socorro específico, né, especializado, chegue. Então, isso é importante a gente lembrar, e aí a figura do bombeiro é fundamental, né, porque a gente sempre vai chamar a ajuda antes de começar a atuar. E, como você falou, né, a maioria da população não sabe isso. Primeiro, as pessoas não sabem como começar a fazer, né? Então, se a gente não sabe que a gente tem que chamar ajuda, a gente pode até saber o que a gente está fazendo, mas se a gente não chamar ajuda especializada, como é que a gente vai, né, tentar reduzir esses riscos, né, de morte ou de alguma sequela? Então, a gente tem que saber disso, né? Primeiro, que a gente tem que chamar ajuda, e segundo, em que a gente tem que atuar, como é que a gente tem que atuar, qual é o passo a passo. Quais são os principais casos que acontecem? Porque é sempre dentro de casa, né? A maioria das vezes é dentro de casa, né? Dentro de casa, mas a gente dá uma importância grande para os afogamentos, né? Tá bom. O número de mortes por afogamentos nas crianças de 4 até os 14 anos está entre as 3 maiores causas de morte. Tanto em piscina quanto no mar? Tanto em piscina quanto no mar, mas acontece muito mais em águas paradas, né? Represas, piscinas, muito mais no verão, né? Onde a gente se expõe muito mais a essas situações, do que na praia. A gente tem muito medo da praia, mas a praia acaba afastando a gente. O mar afasta as próprias crianças. O mar naturalmente afasta as crianças. E também, quando a criança está na praia, geralmente ela está com um acompanhante, né? Com o pai, com a mãe, então com um amigo da perdem pra família. caramba, né? É. Deus Aliás, do tem um céu código e da interessante terra. que eu descobri esses dias aqui na Praia do Rio, que quando tem uma criança perdida, não sei se estou falando bobagem, mas a praia inteira tem que fazer uma palma assim. Eles tentam fazer isso para ver se chama atenção. É bem Os interessante. policiais, os guardas colocam a criança no cangote aqui, as pessoas vão batendo palma e isso existe. Mas aí, além do afogamento, que outras ocorrências a gente tem? A gente tem que pensar em situações, né, cotidianos. As crianças adoram bater com a cabeça, então um trauma de crânio é uma coisa muito comum. Né? Eu digo no consultório que eles vão tentando a cada 5 minutos inventar uma nova forma de se matar.
E a gente tem que tentar lidar com isso da Evitar, melhor né? forma Tipo, possível. Hoje não, né, meu filho? E nós temos vários mini-infartos consequentes a isso. Yes. Traumas são muito importantes, acidentes com eletricidade, né? O fogo é uma coisa muito importante. A gente tem muitas crianças que brincam com fogo, às vezes os próprios pais não sabem, né? Porque isso é uma coisa que a criança faz em 2 segundos, né? Você pegar uma caixa de fósforo, riscar ao lado de uma garrafa de álcool, por exemplo, ou ela girou o bico do gás ali e ninguém percebeu, né? Porque a gente tem o cheiro, né, que é adicionado ao gás de cozinha para a gente perceber, mas muitas vezes a gente não consegue perceber isso a tempo. Então, essas coisas são as mais importantes. Fraturas, mas as quedas e traumas em geral, né, e os afogamentos são bastante importantes. Então tá, vamos lá. Em caso de afogamento, já que o senhor disse que é o mais comum e é o mais sério, e que tem um videozinho do bombeiro Rafa falando justamente das boias, e que eu não sabia, e que ficou muito útil para mim, apesar de não ter mais filhos nessa idade, que você diz, até 4 anos não pode usar boia de braço, que eu não sabia disso. Também não. Boia de braço é para crianças maiores de 4 anos, crianças de menos de 4 anos tem que ter um colhetinho, assim, todo bonitinho, gordinho. As crianças menores de 4 anos, essa informação ela tá disponível para consulta, elas não têm condições estruturais, né, físicas de se equilibrar muito bem usando só as boias de braço. Então, na verdade, o ideal é que a criança na piscina ela esteja 100% do tempo com supervisão. Isso é o principal. Ainda que a piscina seja piscina para crianças, que isso é uma coisa muito importante, muitos pais, a criança vai para a piscina de criança, mas é necessário uma lâmina de água muito pequenininha para uma criança se afogar, não precisa mais do que isso. 4 centímetros. 4 centímetros de água, é muito pouco de água que precisa. Aí distraiu, bebeu um chopp a mais, distraiu porque ficou no telefone celular, chega a criança, está meio d'água lá boiando, e em vez de gritar, o que a gente faz? A primeira regra do socorrista que a gente sempre diz é nunca se coloque em situação de perigo para salvar alguém. Pode parecer um pouco cruel, mas na verdade não é. Quando a gente viaja de avião, a gente vê isso o tempo inteiro, né? A primeira coisa que a moça lá orienta a gente é, primeiro, vão cair máscaras de oxigênio, né? A primeira coisa que você tem que fazer é colocar a sua para depois colocar na pessoa que não consegue fazer isso sozinha. Por quê? Porque senão são 2 acidentados, né? Ele não vai conseguir colocar, eu vou tentar colocar nele, mas não vou colocar em mim e morremos os 2. Então, a gente nunca vai se colocar em situação de perigo. Então, se eu estou no mar, vejo alguém que está se afogando, eu vejo alguém que está na piscina se afogando e eu não sei nadar, eu não vou me jogar na piscina. Primeira coisa que eu vou fazer, se a gente puder, né, se a gente tiver uma criança que tenha uma orientação, uma criança maior, a gente sempre oferece uma coisa para flutuar. Isopor, garrafa de 2 litros de refrigerante vazia, joga, ela se segura e tenta boiar naquilo. E você vai chamar a ajuda de alguém que esteja próximo para retirar essa criança, para a gente poder fazer o primeiro atendimento. Às vezes, a gente não sabe o delta-T, que a gente chama, né, o tempo de afogamento. Então, essa criança pode ter se afogado a 1 minuto, pode ter caído naquela piscina a 1 minuto ou a 1 hora. A gente pode não saber, né, a não ser que alguém tenha visto antes. Mas no afogamento, especificamente, a gente vai chamar ajuda, a gente vai verificar se a gente precisa começar os primeiros socorros, né? Porque, às vezes, a gente encontra uma pessoa no chão, né, na rua, e ela está só dormindo. Ela não teve uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Então, a gente primeiro precisa identificar. A gente vai chamar aquela pessoa, vai ver se ela atende, se ela responde a gente, se ela respira de forma eficaz, né? A massagem cardíaca. Aí, se a gente não tiver nenhum desses sinais, né, se a gente não tem uma respiração e se a gente não tem uma resposta orientada, a gente vai começar a atuar nessa criança. A gente vai fazer as compressões torácicas que a gente chama, né, que é a massagem cardíaca. No meio do peito, né? Isso. Normalmente, na linha, a gente traça uma linha... Para afogamento. Na verdade, a reanimação é igual para todas as situações, uma parada cardíaca de qualquer outra causa ou afogamento. No afogamento, existe uma discussão grande. Se a gente começa, Saúde. Em crianças a fazer, né, as ventilações de resgate, que é a gente pegar, tampar o nariz e soprar 2 vezes, né, ocluir a boca com a nossa e soprar 2 vezes, para ver se a gente estimula a respiração com isso e depois iniciar a massagem cardíaca. Tá. A gente vai fazer um intervalo rapidinho para prestar bem atenção na volta do intervalo. Vamos lá. Então, estamos de volta com Sem Censura ao vivo, primeiro socorro para as crianças. Bruno Barros.
Bora interagir, saber como que os nossos telespectadores reagiram à nossa pauta de hoje. Eu acho que tem bastante coisa. Bora ver. Primeira mensagem na tela. Jurema Brum Barreto. Que programa lindo. Parabéns pelo trabalho deste bombeiro. Educar através da arte. Os personagens são lindos e muito talentosos. Aê, valeu, Jurema. Pode rodar, tem mais. Mário César Berno. Parabéns, velho Bruno, pela pauta de hoje. Muito importante para a nossa sociedade. É o Mário, lá de Piracicaba, São Paulo. Alô, Piracicaba. Valeu, Mário. Elaine Belmudes. 193, telefone para divulgar. Excelente forma lúdica de informar um conteúdo tão sério. Grata, valeu, Elaine, muito legal mesmo. Fique sempre sabendo. 193. Nádia, Guaratinguetá, São Paulo. Parabéns, bombeiro Rafa, pela clareza e rapidez nos esclarecimentos. Bacana o teatro salvando vidas, utilizando a arte, o lúdico, a informação segura. Valeu, Nádia. Rodô, tem mais. Elza, Recife. Ô, Recife, Pernambuco. Olá, pessoal, que maravilha. Tema importantíssimo. Aliás, nas escolas deveria haver aula de primeiros socorros desde sempre. Eu tive aula de primeiros socorros. Você teve, Vera? Eu não tive, não, Bruno. Você teve muita sorte. Eu tive. Eu não tive, não. Eu tive. Pode rodar, tem mais. A última. Suelen Janes, aqui do Rio de Janeiro, capital. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. O meu filho tem 1 ano e 8 meses e ele sempre engasga com a própria saliva e fica vermelho. Isso é normal, engasgar tanto assim? E aí? Vamos lá, doutor Bruno, diga lá. É normal engasgar com a própria saliva? A gente vai ter na vida, né, não só as crianças como os adultos também, né, a gente vai se engasgar ao longo da vida. Por isso que é importante a gente ter essa atenção a todo momento. E outra vez a gente estava conversando aqui, né, porque no final de semana, às vezes, as pessoas estão brincando, churrasco de família, carne, é um instrumento ótimo para produzir o engasgo. Deus me livre. E asfixia, né, que é quando a gente produz algum bloqueio ali na via aérea que a gente não consegue fazer com que o ar passe por ela. Se engasgar frequentemente com a própria saliva, pode não ser tão normal assim. Então, a gente tem que, essa mãe tem que, Suelen, né, se não me engano, tem que conversar com o pediatra para talvez fazer uma avaliação da deglutição dessa criança. E o risco, né, a gente pode não ter o risco de morte por conta disso, mas a expiração de conteúdo salivar, né, cronicamente, pode trazer consequências até com doenças pulmonares. É um sintoma de algum problema maior, no nível da boca mesmo? Isso, a gente pode ter alguma alteração da deglutição, né, uma dificuldade de engolir dessa criança. Boca e garganta, então, mas não nariz, né? Não, isso aí a gente precisa avaliar. Vamos lá, e a gente estava no afogamento, a gente estava fazendo massagem cardíaca. Isso não aí. Tem aquele negócio que aparece em filme que tem que vomitar? Que tem que sair água, faz buft? O filme, na verdade, não acontece exatamente. Não é assim, né? A vida... às vezes imita a arte, mas nem sempre a arte vai tem imitar a aquele vida exatamente. Todo, que aí se apaixona. Eu sempre digo do Tom Cruise, né, que levanta de uma parada cardíaca com a arma já apontando para alguém. Não acontece dessa forma, né? E a gente tem que tentar, na verdade, assim que a gente começar, né, a gente faz lá as 2 ventilações na criança, no afogamento, e a gente começa as compressões, mão no meio do tórax. Existe uma posição ideal, que é a gente ficar com o braço esticado e a gente movimentar o tórax, não movimentar o braço. Porque se a gente... essa parte aqui das mãos, com a palma. Na verdade, essa palma. parte que a gente chama de região hipotenar, que é o calcanhar da mão, que a gente chama. Isso aqui. Isso, a gente vai fixar aqui no meio desse osso, que a gente chama de externo. A gente vai fixar aqui e vai começar as compressões. Normalmente, a gente vai fazer 30 compressões e 2 ventilações. Então, a gente comprime 30 vezes e respira 2 vezes. Essas respirações vão ter cada uma mais ou menos 1 segundo. Claro que a gente não vai contar isso na hora. E o ritmo, dessas compressões, a gente tem que fazer de 100 a 120 compressões por minuto. Enquanto isso, ninguém está esperando desesperado o bombeiro ou o médico chegar. Enquanto isso, a gente vai dar ordem para alguém especificamente chamar. Porque tem aquela história também, né? O cachorro que tem 2 donos morre de fome. Isso. Se a gente pedir para alguém ligar, ninguém ou ninguém liga, ou todo mundo liga. Você tem que dizer, fulano liga. Eu quero que você ligue. Tá, ligue para o legal, bombeiro, liga para o 193 ou liga para o SAMU 192, que é o telefone que a gente tem que chamar. E aí a gente começa SAMU, a fazer... o que é? O SAMU é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Tá. No né? país inteiro esse número? O Rafa estava dizendo o quê? É que nem todos os municípios do país dispõem de corpo de bombeiros, né, de quartel. Mas a maioria, esmagadora, se não Tem todos, SAMU. tem SAMU. Então- E aí o telefone é 192. O SAMU ele é só serviço de ambulância. Né, o Corpo de Bombeiros, os corpos de bombeiros do Brasil têm diversos serviços, entre eles o de ambulância. O SAMU é só
um serviço de ambulância. Só não, né? Um serviço importantíssimo. Importantíssimo. Mas ele dispõe Fundamental. apenas de ambulância. Fomos lá, massagem cardíaca, estamos. Tudo bem, foi lá atendido. Qual é o segundo problema maior que o senhor tem? Bom, a gente tem uns outros acidentes, né? Ingestão de substâncias que não deveriam estar ao acesso das crianças. Sabão, essas coisas. Sabão, água sanitária. sanitária, detergente, né? Então, isso é muito importante. A gente tem algumas ideias erradas, né? O senso comum. Então, a gente acha que a gente tem que provocar vômito na criança. A gente não faz mais isso hoje em dia, seja qual substância for, né? Se a gente tiver alguma substância cáustica que cause lesão na passagem, ela vai causar lesão na ida e lesão na volta. Eu sempre ouvi que tinha que tomar leite de vaca, é mito? Pois é, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar para o Centro de Controle de Intoxicações regional. Como é que eu vou descobrir isso? Né? Se é regional, cada região vai ter o seu número. O Google auxilia muito a gente nisso. Então, você vai entrar lá no Google, vai digitar Centro de Controle de Intoxicações, ele vai te mostrar um site que vai ter, por região, mostrando cada número que você tem que ligar. A primeira coisa é identificar a substância, né, que foi ingerida. A gente vai ligar para esse número e vai ter uma pessoa que vai atender a gente 24 horas, né, por dia. Me diga uma coisa, o bombeiro tem o canal no YouTube. É bom porque a gente põe as crianças assistindo e elas vão ficar já mais acesas. No seu caso, a gente não tem um canal no YouTube que a gente pode assistir? Quando o senhor dá curso, o senhor não passa para o YouTube? Eu tenho um Instagram, na verdade. Tá. Uma celebridade do Instagram, pô. A gente Nada, segue lá, nada. celebridade do Instagram. Não, mas pediatra, assim, celebridade mesmo. Então, a gente tem que ligar para esse telefone e seguir os passos que a pessoa do outro lado vai te dizer. Pode parecer chato, porque as pessoas vão fazer milhões de perguntas e, na hora do acidente, você quer resolver, né? Você vai ficar pensando, por que esse cara chato está me perguntando tanta coisa? Essa sequência de perguntas tem um sentido e, na verdade, a pessoa tem que saber o que aconteceu exatamente, quem se acidentou, como se acidentou, onde está, para poder ajudar da melhor forma possível. Então, esses são os passos que a gente tem que tomar inicialmente. Mas outro problema diferente um pouquinho, como a outra. Trauma é muito importante, né? Crianças que caem, batem a cabeça. Eu fico muito ansioso quando eu vou à festa infantil, quando eu entro em casa de festa. Para todo mundo, aquilo é uma alegria. Para mim, é um potencial momento de atuação profissional, né? Eu vejo criança de 2 anos correndo com um saquinho de pipoca na mão, quando as crianças só devem comer esse tipo de alimento que tem mais risco de engasgar a partir dos 4 anos. Então, elas não só estão comendo, como estão correndo com aquilo, né? A boca cheia de pipoca. Eu vejo crianças de 1 ano no pula-pula, quando o recomendado na verdade, que a gente só esteja nesses dispositivos a partir dos 5 anos. Tá. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Os traumas são muito comuns, e a primeira coisa que a gente tem que observar é, imediatamente após o trauma, a gente vê a consciência da criança. A criança desmaiou, a criança ficou consciente o tempo todo, chorou o tempo todo, ou chorou e desmaiou depois. Isso é um detalhe importante, né? Toda ausência de consciência é ruim. Toda a falta de consciência... A criança que dorme não imediatamente depois de uma queda é ruim pra caramba. Essa é a pergunta, né, que nunca se cala e que todo mundo me faz. que não podia deixar dormir. Que não pode deixar dormir. Pois é, e aí a gente não vai deixar dormir até quando? Depende do acidente, né? Uma criança cai às 11 da noite, provavelmente ela já estaria com sono. Talvez até tenha caído por conta disso. Mas existe esse risco mesmo de deixar dormir? O deixar dormir, o grande problema é que você perde a noção da avaliação contato neurológica. Com a criança, né? Eu não sei se a criança está com dor, eu não sei se a criança estava absolutamente acordada e, de repente, desmaiou, e aquilo aconteceu durante o sono. O que a gente tem que observar houve desmaio? Deixar dormir, a gente tem que deixar dormir, mas a gente tem que observar se essa criança é responsiva aos mínimos estímulos. Uma criança que está dormindo, você vai lá dar uma cutucada nela, chama pelo nome, ela pelo menos vai reagir, né? Ela pode não acordar, mas ela vai se mexer, ela vai resmungar, e é isso que a gente tem que observar. Outra coisa, sinal de vômito, né? Aconteceu o vômito, vomitou. Se a criança ficou um pouco maior, ela reclama de tonteira. Se ela fala coisas desconexas, né? Começa a falar sobre assuntos que ela normalmente não falaria. Se ela falava e para de falar temporariamente, fica com uma ideia um pouco mais confusa. Essas coisas a gente tem que observar. Sempre na dúvida, entre em contato, né, inicialmente com o pediatra que acompanha a criança, ou vá à emergência.
Ou então assista isso Isso o é programa do fundamental. Bombeiro Rafa Não, aqui tem que na assistir. TV Vamos Brasil. lá, faz a propaganda rapidamente do seu programa. Vou fazer. A gente está aqui todos os dias na TV Brasil, às 11h55 da manhã. Muito rapidamente, para quem não acredita, eu tenho uma filha de 3 anos, a Maitê. Filha, está assistindo a gente, um beijo do papai. E ela foi entrar na piscina de criança, eu estava acompanhando. Em um segundo, ela entrou na piscina, escorregou e ficou de rosto para baixo. Eu estava do lado e tirei, mas as coisas acontecem de um segundo para o outro. com os nossos filhos Exatamente. e muito mais rápido do que a gente imagina. Pois é, então a gente está aqui no ar às 11h55 todo dia aqui na TV Brasil. E estamos lá no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, sábados e domingos, às 17h10. Então, novamente agradecendo aqui ao convite de vocês. De nada, foi um prazer. A volte Fabon, sempre. que nos apoia lá, Doutor obrigado. Bruno, me diga lá. Instagram qual é? Bruno Amaral, _ pediatra. Falo de um monte de coisa lá. Primeiro Tá socorros também. A gente divulga de vez em quando as datas dos nossos cursos. A gente deve lançar agora em abril o nosso curso, né, online. Valeu. pra Maravilha, atingir mais maravilha. gente. Valeu. Segue o Muito meu bom. também, @bombeiro Rafa, segue o meu. Gente, até amanhã. Acabou. Foi rápido, mas foi bom. Tchau, Não? gente. Valeu. Até amanhã.